Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos diante do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Louvo a Deus por sua vida. Não sei onde você vai estar neste momento ouvindo e acompanhando este momento de oração, de adoração e de um pouco de entrosamento com a palavra de Deus. Hoje, dia 2 de outubro de 2025. Seja o dia que você ouvir, que Deus lhe abençoe. Oração a toda hora é o nosso tema do grupo. Como Jesus Cristo é mencionado em cada livro da Bíblia, é o tema do mês de outubro. Nosso subtema diz assim: Jesus não é representado diretamente no livro de Sofonias, mas o livro contém profecias sobre um futuro de restauração e esperança que se cumpriram em Cristo, como promessa de Deus habitando no meio do seu povo. O Emanuel, Deus conosco. Sofonias aponta para o dia do Senhor, que envolve julgamento para os ímpios e salvação para o justo. E essa esperança se manifesta na vinda de Jesus e na instalação do seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Nossos versículos de hoje diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Essa expressão é a mesma expressão de Emanuel. Poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3:17. Já em Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O mesmo pensamento do profeta que diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus sempre quis estar perto do seu povo, dos seus filhos, dos seus servos. A palavra é: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O desejo de Deus é estar. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É outra expressão de Jesus. E ide evangelizar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco. Quer dizer, o desejo de Deus é estar conosco. E Deus estava muito triste com Israel. Havia muitos anos, centenas de anos, que Israel estava sacrificando aos Baalins, aos Moloque, a Sera, a todos os deuses estranhos dos caldeus, até mesmo os deuses dos cananeus. Isso feria a santidade de Deus, isso provocava a ira do Senhor, e só Deus mesmo. Então, os profetas que nós já mencionamos aqui, e que ainda vamos estar tendo mais 3 antes da gente entrar no Novo Testamento, a gente vê aqui a tristeza dos profetas e como eles tiveram que anunciar coisas tristes e fortes. E aqui Sofonias, ele fala de coisas que nós vivemos percebendo hoje nos dias que vivemos, em relação a quando o povo de Deus não sabe glorificá-lo e exaltá-lo. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Portanto, esperai a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Eles confiarão no nome do Senhor. Canta alegremente, ó filha de Sião. Jubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Sofonias 3, 5, 8, 12 e 14.
Nosso destaque está em Zacarias, que é um dos livros que ainda vamos mencionar, capítulo 14, verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será seu nome. Veja que há promessas. Há uma promessa que, por mais que foi distante de Israel, mas se não fosse falada naquela época, hoje nós não teríamos em que nos segurar. Nós não teríamos promessas de esperança. Alguns nos convenceríamos que nós fomos abandonados, que Deus não está mais no nosso meio. Por quê? Porque a injustiça é muito grande, gente. As pessoas estão tão unidas para fazer o mal, para destruir. É muito triste o que está acontecendo, gente. A desgraça para o pobre está marchando a passos largos. Há uma junção de poder, união de forças para destruir o bem, para destruir o evangelho, para destruir, somando até mesmo, enganando aqueles que aparentemente não deveriam aceitar, mas estão aceitando. Justamente porque eles acreditam estar fazendo certo, mas eles estão fazendo mal para o povo, principalmente aqueles que se chamam obreiros, pastores e líderes, que se deixaram levar por essa doutrina que está levando, pode levar o brasileiro todo a viver uma Venezuela ou qualquer outro país, uma China ou qualquer outro país vergonhoso que vive destruindo o cristianismo por causa das suas teorias maléficas. A nossa leitura está em Sofonias 3, verso 17 a 20. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Os que te entristecem por causa da reunião solene, ou eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa. Está falando de ovelha, né? E lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Louvado seja Deus. É forte esta palavra, é linda, é poderosa. É uma promessa que se cumprirá justamente quando Deus estará julgando todas as nações que se levantaram contra Israel. Já imaginou a quantidade de exércitos, de milhares de pessoas que virão contra Israel para destruir? Eles já estão se unindo hoje, né? Já uma força de mais de 10 países que estão fazendo tudo com o propósito de exterminar os judeus, exterminar de uma vez por todas. Eles não querem viver em parceria, não. Eles não querem viver numa nação paralela a outra. Eles querem o extermínio dos judeus. Mas esse sangue nos olhos deles vai custar para eles a justiça de Deus, o juízo divino. Deus, ele sabe fazer todas as coisas. Jesus, como nós falamos, ele não é representado no livro de Sofonias através da palavra Jesus, mas através da promessa e também da palavra que diz que ele estará presente, né? Ele é o Deus Emanuel, mas não também com esta expressão Emanuel, mas como nós lemos aqui acima, quando ele diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Sofonias e Cristo. Sofonia é um profeta cuja mensagem ressoa através dos séculos.
Oferece uma visão que transcende seu próprio tempo, alcançando o coração do Evangelho de Cristo. No núcleo de sua profecia encontramos a denúncia de injustiças, da idolatria, da corrupção moral que assolava a sociedade de Judá. Mas além da repreensão, Sofonias traz uma promessa de restauração e renovação, tema que pronunciam a obra redentora de Jesus. Sofonias viveu uma época turbulenta marcada pela apostasia e pelo sincretismo religioso em Judá. Ele viu como a verdadeira adoração foi corrompida por influência pagã e como o povo escolhido se desviou dos caminhos de Deus. Em sua profecia, Sofonias não apenas condena essas ações, mas também revela a natureza justa de Deus, que não deixa o pecado impune. Ele fala do dia do Senhor, um tempo de julgamento, mas também de esperança quando Deus intervirá diretamente na história humana para corrigir os erros e restaurar a ordem. Deus, ele está no controle, ninguém se engane. Por mais que a gente se aborreça, às vezes se indigne, como diz o Salmos 37, mas Deus não perdeu o controle. Ninguém pense que Deus está em silêncio por nada, porque ele pode silenciar por amor, como está lá no versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 17 do capítulo 3, quando ele diz assim: poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor. Ele pode calar-se por dar tempo para nós nos arrependermos, largarmos os pecados e nos apegarmos a uma vida de agrado diante dele. Do contrário, nós sofreremos também. No cerne da mensagem de Sofonias, encontramos uma dupla promessa que ecoa no coração do Novo Testamento: o julgamento divino sobre o pecado e a promessa da salvação para os arrependidos. Esse tema central pronuncia a missão de Cristo. Eu volto a lembrar que Jesus disse assim, quando ele começou a pregar, aos 30 anos, ele diz assim, muito claro para as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Então, gente, tenhamos cuidado, porque essa expressão sair da boca do Senhor, arrependei-vos, a gente deve refletir, por que essa pronúncia arrependei-vos? Quem é que precisa se arrepender senão o pecador? Quem é que precisa se arrepender senão aquele que viola direitos? Quem é que precisa se arrepender senão aquele que vende o pobre por nada? Quem é que tem que se arrepender senão aquele que se corrompe e corrompe os outros? Quem é aquele que tem que se arrepender senão aquele que usa o trabalho de um trabalhador para poder pagar seus amigos? Quem é que tem que se arrepender senão aquele que bota altos impostos para destruir o pobre, o necessitado e o aflito, para impedir o crescimento e o desenvolvimento? Quem é que tem que se arrepender senão aquele que mata, que estupra, que fere, que bate numa mulher, que violenta a dignidade de uma mulher? Uma pessoa que usa do racismo, uma pessoa que usa do abuso sexual. Quem é que tem que se arrepender senão aquele que idolatra uma imagem no lugar de Deus? Quem é que tem que se arrepender? O pecador. Todos nós precisamos nos arrepender. Então, Jesus, o Messias prometido, personifica a justiça divina e, ao mesmo tempo, a misericórdia, trazendo cumprimento às esperanças de restauração expressa por Sofonias. Cristo é a resposta definitiva à visão de um mundo que precisa ser restaurado, dizia nas profecias. Sofonias falava isso.
Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus venceu o pecado e a morte, oferecendo a redenção a toda a humanidade. A obra redentora de Cristo inaugura um novo reino caracterizado por justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nele, as promessas de restauração e renovação encontram seu cumprimento pleno, convidando todos a participar do reino de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos. Jesus não colocou aí cor, Jesus não colocou sexo, Jesus não colocou a situação da pessoa, a religião da pessoa. Jesus mandou vir todos. Todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, pessoas que vivem debaixo de sofrimento. Essa semana mesmo ainda, se eu não me engano, 30 famílias foram expulsas de suas casas por aqueles que estão agora dominando as cidades. Gente, isso no Brasil, isso nunca tinha acontecido. Agora estão abertamente, e o exército está proibido de entrar. Aliás, nem pode, porque como o exército, na falência que está, poderia defender o cidadão. O crime organizado está mais forte do que as próprias Forças Armadas do nosso país, por causa do desvio financeiro que está acontecendo, por causa daquilo que alguém um dia prometeu, que ia colocar os militares no seu devido lugar, e estão recolhidos e vão ficar recolhidos em quartéis. É só lá que eles vão trabalhar, porque não vão poder fazer mais nada, porque não tem munição, porque não tem viatura, porque não tem possibilidades de salvar o país e a nação. E nós vamos correr o risco das polícias ficarem na mesma situação, se já não estão, e que a gente está vendo isso aí escondido, porque a mídia está também na corrupção e está se distanciando do propósito de Deus. Como as profecias de Sofonias apontam para Jesus. A presença de Deus, né? O Emanuel, que nós vemos em Mateus, o clima assim da mensagem de Sofonias é a promessa de um Deus presente, habitando no meio do seu povo, o que concretiza-se em Jesus, que ele é o Deus conosco, em Mateus 1:23. Outra, a restauração e a esperança. O profeta fala de um futuro onde Deus irá restaurar o seu povo e a terra, trazendo paz e alegria. Essa restauração encontra o seu pleno cumprimento em Jesus, porque Jesus vai fazer tudo isso. Já fez na sua época, levando a mensagem de paz. Ele disse: eu vos dou minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou com o mundo a dar, né? Mas credes em Deus e crede também em mim, que na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa de Jesus. Você pode possuir esta promessa, tomar posse desta promessa e crer no grande resgate do Filho de Deus para as nossas vidas. O dia do Senhor e a segunda vinda. Sofonias profetizou o dia do Senhor, um tempo de julgamento para o mal e de salvação para o justo. A vinda de Jesus na sua segunda vinda é o cumprimento dessa promessa, né? O último versículo que nós lemos, ele é muito claro quando ele fala dessa situação, quando ele diz assim: naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Está aí a promessa do dia do Senhor, e que ele fará e não tardará. Busca por justiça, o convite de Sofonias para buscar ao Senhor e a justiça. É uma exortação a viver na retidão. Ele diz, nós falamos sobre buscar, né, ontem,
que Sofonias dizia: buscai ao Senhor, né? Já Isaías dizia: buscai enquanto pode achar. O reino eterno. A mensagem de Sofonias antecipa a chegada do reino eterno de Deus, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, embora Jesus não seja nomeado em Sofonias, as profecias do livro prefiguram sua obra e a sua vinda e a transformação que ele traria ao mundo. A mensagem de Sofonias nos lembra que, embora vivamos em um mundo ainda marcado pelo pecado, pela injustiça, a última palavra pertence a Deus. A vinda de Cristo inaugurou o reino de Deus, que cresce e se expande, até que venha o dia final, quando toda a criação será plenamente restaurada. Esse dia haverá a consumação da esperança do Senhor, que Sofonias falou, quando o Senhor será o Rei de todo o mundo, e naquele dia haverá um único Senhor, e o seu nome será único. Sai Zacarias, né, no capítulo 14. Até lá, somos chamados a viver como cidadão do reino, que já chegou, mas ainda não se completou, inspirados pela fé e a esperança que emanam tanto das palavras de Sofonias quanto da vinda de Cristo. Somos convidados a participar ativamente da redenção do mundo, trabalhando por justiça, promovendo a paz e vivendo em amor. O convite de Sofonias para buscar ao Senhor e a justiça é tão relevante hoje quanto era na sua própria época, guiando-nos a uma jornada que possamos finalmente dizer, junto com toda a criação: vem, ora vem, Senhor Jesus, porque ele virá e não tardará. Então, resumindo, Sofonias profetiza que Deus destruirá o povo de Judá se eles não se arrependerem. Sofonias 3, 2 e 4 diz assim: não ouviu a voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou de Deus. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, e os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Foi por esta causa que Deus prometeu que Judá poderia ser destruída. Não era porque Deus tivesse ódio de Judá. Não era porque Deus tivesse prazer em levar os judeus, como levou tanto para a Síria, como levou para a Babilônia. Deus não tinha prazer em ver o povo sofrendo, apanhando nas pedreiras, tirando pedra, passando fome, sendo chicoteados. Não, Deus não tinha prazer. Mas, infelizmente, eles não tinham jeito, era só voltar para a sua terra e eles voltariam à idolatria, eles voltariam à mentira, eles voltariam à corrupção, eles voltariam à violência, eles voltariam a ser um povo ridículo, porque serviriam aos ídolos e não a Deus. Por isso, Deus permitiu que eles passassem pelo processo do sofrimento, para que, quem sabe, assim se arrependesse. Quando existe o salmo que diz que as pessoas pediam para que eles cantassem um hino de vitória, e eles diziam: como podemos cantar se nós não estamos em nossa terra? Né? Eles deixavam suas harpas de lado, porque não tinham prazer em louvar por estarem em sofrimento. A outra questão: Sofonias incentiva a Judá e as pessoas humildes da terra a buscar retidão. Também alerta alguns dos vizinhos inimigos de Judá sobre os juízos de Deus que cairiam sobre eles. Diz assim: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Deus não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Ou seja,
Todos nós. Esse texto, essa leitura, essa pronúncia que chega no celular de todas as pessoas, eu acho que estamos mandando para quase 3.000 pessoas diariamente, fora os que estão recebendo no Facebook e agora no YouTube. Isso daqui é uma forma de juízo, porque as pessoas não poderão dizer eu não ouvi. Ah, poderão, eu não abriram, mas estava lá. Fora que você tem uma Bíblia na sua casa. Se você não tem, venda qualquer coisa, mas compre uma Bíblia e leia a Bíblia. Nós temos obrigação de buscar o nosso Deus. Porque se nós nos esforçamos em sair para a festa, de beber cerveja, de beber cachaça, de pagar bem caro por uma vodka ou por qualquer outra bebida forte e que custe caro, por que a gente não se esforça em pagar o preço por uma Bíblia, por ter a palavra de Deus perto da gente, para a gente meditar nela e se envergonhar dos nossos pecados? Aí eu dizia, certamente temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Até de madrugada, aliás, é o melhor momento, né, para as pessoas que participam das festas. O momento melhor é a madrugada, né, porque não tem calor, há todo um clima para isso, né, um romantismo para isso, e as pessoas passam a beber, passam a se prostituir, a ir nos motéis, às vezes em cima do carro, às vezes nas estradas, né? Param as festas na beira da água, tomam banho nas praias, bebendo e se prostituindo. É uma coisa assim que aquilo para eles é o máximo, mas na verdade é muito feio isso diante do Senhor. Você está vendo as imagens, você vai ver todas as vezes estão colocando imagens de praias aqui no Mosqueiro, em Belém, Pará, e você vê que nas praias que estão tão lindas, são tão lindas que Deus criou, mas o que acontece nas praias de noite é muito vergonhoso. Não dá para estar falando porque é vergonhoso. Portanto, esperai, me diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Essa expressão fogo do meu zelo não quer dizer que Deus vai tocar fogo na terra. Fogo é porque é algo vivo e é algo que vai rapidamente. Você viu que quando acontece um fogaréu, ele vai rapidamente queimando tudo e sobe montanha, desce montanha, às vezes vai por cima até mesmo das casas, queima tudo. Assim é o zelo do Senhor. É um zelo que ninguém consegue deter. Quando Deus se ira, quando Deus resolve fazer, ninguém o detém. Foram 10 pragas no Egito, que quase que destrói todo o Egito, que deixou a família de Faraó envergonhada, todos os seus príncipes, todos os seus comandados, seu exército ficou envergonhado, e por não quererem passar essa vergonha sozinho, ainda tentaram perseguir Israel e matá-los. Foi quando o Senhor destruiu a todos ali no Mar Vermelho. A vergonha de Faraó chegar na cidade sem nenhum soldado. Envergonhado, acabado, destruído, justamente porque teve ódio de Deus, teve ódio do povo de Deus, queria matar o povo a qualquer custo. E finalmente Sofonias profetiza sobre a iniquidade dos líderes de Jerusalém e as bênçãos que os habitantes humildes de Jerusalém vão receber.
Depois do Senhor removeu os orgulhosos da cidade. Sofonias explica que o Senhor derramará seu julgamento sobre todas as nações. Sofonias revela que o Senhor dará ao seu povo uma língua pura, renovará seu relacionamento com eles e reinará em Sião. Diz Sofonias 3, 1 e 7. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. E eu dizia, certamente temerás e aceitarás a correção, e assim sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Não vamos nos deixar corromper. Não vamos nos deixar levar pelo pecado, pelo ódio. Não vamos nos deixar levar pela maldade. Vamos nos humilhar e nos arrepender diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti. E eis aqui a Tua palavra aos nossos corações, meu Pai. Não sou digno de falar contigo, mas me ponho diante de Ti em clamor por todas as pessoas que estarão ouvindo esse áudio, Senhor. As pessoas que estarão, Senhor, com humildade, aceitando esta palavra, confirmando, lendo cada versículo do livro de Sofonias, os 3 capítulos que falam da tua grandiosidade, que falam da tua tristeza, que demonstram a tua indignação. O Senhor falou isso em Amós, o Senhor falou isso em Oséias, o Senhor falou isso, Senhor, em Daniel. O Senhor falou isso, Senhor, em todos os livros que nós já pronunciamos. O Senhor falou da sua tristeza em relação ao pecado de Israel. Quando pegaram Jeremias e jogaram no calabouço, e ele quase que morre de fome, ficou esquelético por falar a verdade, pronunciar a justiça. Fizeram com Isaías o maior desprezo, Senhor, por Isaías também proclamar aquilo que o Senhor faria àquelas grandes cidades. E Ezequiel, meu Pai, que viu aquele exército de ossos e que o Senhor mandou que ele desse vida àqueles ossos justamente para demonstrar que o Senhor é capaz de mudar a história. Mas muitos de nós não nos damos conta, Senhor, que a Tua palavra foi escrita para o nosso ensino, para que a gente se arrependa do pecado, do erro, do desejo mau, para que a gente se humilhe aos Teus pés, se arrependa e busque a Tua face, Senhor. Oh, meu Deus, o mundo é bonito, Senhor. As praias, os lugares, as matas, os oceanos. Oh, meu Deus, como as coisas que o Senhor fez são bonitas. As planícies, os cânions, Senhor. Como é lindo as montanhas, Pai. Como é lindo as terras. Como é lindo os jardins. Como é lindo, Senhor, os pássaros voando, brincando, correndo um atrás do outro. Como é lindo, Senhor, os animais tentando viver e sobreviver. Como é lindo, Senhor, os peixes. E como é bom ir, Senhor, no rio e pescar e trazer alimento para a família. E caçar e trazer uma caça para sustento da família. É muito lindo, Senhor, trabalhar e chegar no final do mês e receber o seu salário e se sentir, Senhor, bem, porque vai poder entrar num supermercado, numa loja, pagar suas contas e comprar o alimento da sua família. Como é dignificante, meu Pai. Mas quando isso não acontece, o que acontece, Senhor, é tristeza. O que acontece, Senhor, é vergonha. O que acontece é choro. O que acontece deprime. O que acontece oprime, Senhor. As pessoas subjugadas, emprestando dinheiro a juros, se já não dão conta, Senhor, pagando contas naturalmente, como vão dar conta, Pai? É muito difícil. A pessoa se subjuga a viver uma vida de engodo,
fora aquele, Senhor, que resolve roubar o que é dos outros, resolve sair nas madrugadas, invadir as coisas dos outros e roubar, meu Pai. Para eles não é vergonha, mas para quem perde tudo, meu Pai, é estressante, é vergonhoso, é angustiante. Para quem, Senhor, pega uma arma no pé do ouvido, para quem é obrigado a servir com o corpo para um marginal ou para uma mulher, Senhor, que se envolve no mundo do crime. Como é difícil, meu Pai, viver uma vida sendo expulso da própria casa para um marginal ou outra pessoa morar ali, Senhor. Ou quando, agora que o governo está mandando destruir as casas das pessoas, expulsar as pessoas das terras que um dia foi autorizado a entrarem, e agora, Senhor, o próprio governo vai lá e destrói o desejo, a paz, o futuro, destrói o sonho das pessoas, meu Pai. Isso não é só no Brasil, meu Pai, está acontecendo no mundo, porque os homens estão deixando de te adorar para adorar aos seus imperadores, para adorar os seus partidos, para adorar o governo, para se submeter às atrocidades, Senhor, do banditismo, e não estão pensando que o Senhor está cego, que o Senhor não vai fazer nada, que o Senhor vai ficar calado, vai ficar quieto e não vai fazer justiça, não vai se preocupar com a viúva, com o necessitado, com o aflito, com o carente, com aquele que está destruído. Oh, meu Deus, o Senhor fará justiça, eu sei que fará justiça. Eu sei que vai chegar a hora, Senhor, do Senhor te levantar do teu trono e ordenar a tua tropa e fazer as pessoas pagarem pelo que estão fazendo, meu Pai. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós que estamos aqui nos humilhando, nos arrependendo, pedindo perdão, mas que também somos pecadores, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai. E abençoa o que está doente, sara, salva o que está precisando de salvação. Faz justiça no meu país, te levanta dentro do Brasil, Senhor, e faz as mudanças necessárias. Alguém precisa ter temor de ti, alguém precisa respeitar o Senhor, alguém precisa entender que o Senhor é o juiz de toda a terra, alguém precisa reconhecer a tua grandiosidade, o teu domínio, a tua autoridade, alguém precisa, Senhor, se humilhar a teus pés, alguém precisa, Senhor, arrepender-se enquanto é tempo. Por isso eu entrego o meu clamor diante de ti e te peço, Senhor, uma solução que só vem das tuas mãos, Pai. Recebe minha adoração e o meu pedido por todas essas pessoas que estão no grupo de oração, para que todas recebam a tua bênção, a tua graça e o teu poder e sejam abençoados em nome de Jesus, porque o Senhor é digno, o Senhor é honrado para sempre. Em nome de Jesus. Amém.